Olá, seja bem-vindo, bem-vinda novamente ao nosso estudo bíblico. O tema de hoje é ofertar um ato de adoração. Esse é o estudo de número 21. Meu nome é Ciro, sou instrutor bíblico voluntário. E esse site que eu quero te indicar para você fazer vários cursos bíblicos, no qual eu tenho feito alguns, é o site biblia.com.br. Esse estudo bíblico mesmo, ouvindo a voz de Deus, lá você encontrará. Oremos. Santo Deus, ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a Tua palavra e andarmos nos Teus retos caminhos. Dá-nos sabedoria, abençoa a nossa vida financeira também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Rei do Universo. Ofertar um ato de adoração. Ofertar é adorar a Deus como Criador e mantenedor. Devo ofertar segundo as bênçãos recebidas. A questão do dízimo e oferta. O ser humano não vai devolver aquilo que não recebeu. Ou seja, como é que a pessoa vai ofertar? Como é que a pessoa vai devolver o dízimo ao Senhor se não tem? Então, se você tem uma renda, é porque o Senhor já te abençoou a ter uma renda financeira. Como forma de gratidão, vai devolver o que é de Deus e não vai parar somente com a obrigação, mas vai ofertar, devolvendo uma quantidade de acordo com a sua gratidão a Deus. A oferta é tão sagrada quanto o dízimo. O ideal é devolver um percentual da renda, como exemplo, 5%, 7%, 10% e etc. A questão da gratidão, a questão da oferta, não é o ser humano tem que decidir se vai devolver ou não. Não é isso. A questão é decidir quanto vai devolver ao Senhor. Qual é o tamanho da sua gratidão para com Deus? Isso vai expressar na quantidade que você estipular para devolver ao Senhor com referência à oferta. Então, não devolver entra na questão de roubar a Deus, assim como o dízimo. É necessário devolver a oferta também. Agora a oferta vai de acordo com a sua gratidão a Deus. A porcentagem você escolhe, orando a Deus e procurando ser fiel. Ela se destina ao suprimento das necessidades da igreja local e dos campos missionários. Por exemplo, precisa pagar conta de água, de luz, material de limpeza, um zelador, uma zeladora, e assim tem muitas necessidades na igreja local que precisa ser suprida. E a oferta vai ser usada para isso. A oferta usada para isso. O dízimo pertence a Deus. Ele o requer e devolvê-lo nada mais é do que um dever de cada um de nós. Mas precisamos ir além do dever. Em nosso aprendizado de altruísmo, na busca da semelhança com aquele que se deu voluntariamente para a nossa salvação, precisamos ir além, devolver também a oferta. Que reconhecimento a pessoa demonstra ao ofertar a Deus? 1 Crônicas, capítulo 29, verso 13 e 14. Agora, pois, o nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Como tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Reconhece que tudo vem de quem? De Deus. E das tuas mãos o damos. Em que nível de importância a Bíblia coloca dízimos e ofertas como elementos de adoração? Malaquias 3, verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3, verso 8. Então, assim como devemos devolver o dízimo, que é a 10ª parte, devemos também devolver a oferta ao Senhor.
no mesmo nível de importância. Então, tanto o dízimo quanto a oferta está no mesmo nível de importância de adoração a Deus. Dízimos e ofertas têm sentidos diferentes, mas são complementares e estão em pé de igualdade como atos de adoração. Quais são os critérios que a Bíblia apresenta para a separação das ofertas em nossa adoração? Marque V ou F. Então vejamos. A oferta deve ser individual e voluntária, verdadeiro ou falso. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, a questão do dízimo já é fechado, nem mais nem menos, é 10%. Isso daí não é um fato negociável, não é para o ser humano dizer bem assim, eu vou negociar com Deus e vou devolver 8%, 5%, 15%, não é 10%. A questão da oferta é algo que você pode estipular o valor. Pode ser 10%, pode ser 20%, pode ser 30%, pode ser 5%, pode ser 3%. Vai da sua gratidão para com Deus. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não faça coletas quando eu for. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Quem falou isso foi Paulo, né? Então, de acordo com a sua prosperidade. Não é o que sobrar, sobrou. Eu fui ali, fiz uma feira, sobrou umas moedinhas ali, uns 30 centavos, vou levar como oferta ao Senhor. Não é isso. É já separar, colocar em parte para devolver ao Senhor. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedesse entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva, que é a oferta, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 5. Então, V para verdadeiro, F para falso. A oferta deve ser individual e voluntária. Verdadeiro. A oferta deve ser planejada. Verdadeiro. A oferta deve ser regular e sistemática. Verdadeiro. A oferta deve ser proporcional às bênçãos recebidas. Verdadeiro. Como devem ser usadas as ofertas e como a Igreja Adventista do Sétimo Dia as distribui? Êxodo capítulo 36, verso 3. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Êxodo 36, verso 3. Como devem ser usadas as ofertas e como a Igreja Adventista do Sétimo Dia a distribui? Devem ser usadas para o serviço do santuário, igreja. A Igreja Adventista destina as ofertas alcançadas para a construção e manutenção de templos, bem como apoio à pregação do Evangelho em regiões pobres, consideradas campos missionários. Antes de adorar a Deus com a devolução fiel e sistemática dos dízimos e ofertas, o que devemos entregar-lhe? 2 Coríntios, capítulo 8, verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 5. Então, os cristãos macedônios, em primeiro lugar, entregaram-se a si mesmos ao Senhor. Por isso ofertavam com alegria e generosidade. 2 Coríntios 8, verso 2.
resultando em superabundância na fé e na palavra. Segundo os Coríntios, capítulo 8, verso 7. Deus ele pede para entregarmos os dízimos e as ofertas, para separarmos também um dia de repouso, que é o sábado, já determinado por Deus, para nos santificar, a fim de que venhamos obedecer a sua palavra e vivermos uma vida santa. Devolver o dízimo e a oferta também é uma forma de adorar a Deus. Define a Bíblia o percentual, a porcentagem de nossas ofertas a Deus? Deuteronômio 16, verso 17 diz: cada um ofereça na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Deuteronômio, capítulo 16, verso 17. Então, cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção recebida. Cada pessoa deve planejar de acordo com esse critério e estabelecer um percentual de suas rendas como oferta. A diferença em relação ao dízimo é que esse percentual é definido pela pessoa. Qual deve ser a motivação para ofertarmos? 1 Coríntios, capítulo 13, verso 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada serei. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual é o propósito que devemos ter em nossa mente, em nosso ser, ao devolver os dízimos e as ofertas? Será que é enriquecer a Deus? Ser reconhecido como generoso? Ou amor a Deus e a sua causa? Amor a Deus e a sua causa deve ser a nossa motivação. Recapitulação. Ofertas são a expressão do coração agradecido e generoso. O crente pode definir quanto a elas, obedecendo aos critérios bíblicos, segundo os quais a oferta deve ser planejada, regular e sistemática, individual e voluntária, e proporcional às bênçãos. Antes e acima da entrega material, conforme o exemplo dos macedônios, está a entrega do próprio coração, próprio ser ao Senhor. Nenhuma outra motivação, a não ser o amor, deve nos levar a ofertar. Compromisso de fé. Compreende e aceita o ensino bíblico quanto a dizimar e ofertar? Aprendeu sobre isso? Entendeu sobre esse assunto? Reconhece que tem sido abençoado, abençoada por Deus? Está decidido a manifestar sua gratidão a Ele, sendo liberal na doação de ofertas? Como dizimar e ofertar na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Como é que acontece? O doador preenche um formulário com o valor do dízimo e da oferta e entrega na igreja. O tesoureiro devolve para o doador o recibo correspondente e envia 100% dos dízimos e 40% das ofertas para a associação, que os administra para a pregação do Evangelho. A igreja local fica com 60% das ofertas para seus projetos e manutenção. Dos 40% enviados à associação Missão, 20% vão para as missões mundiais e 20% para o evangelismo na associação local. Próximo estudo. A Enciclopédia das
religiões afirma que existem 9 grandes religiões no mundo. Entre essas está o cristianismo. Por sua vez, está dividido em mais de 35 mil grupos. Como distinguir entre esses grupos a igreja verdadeira? A Bíblia pode nos ensinar e nos ajudar a encontrar a resposta. Até o próximo estudo, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.